pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Ateliê Maria Ju. Eu sou a G Correia, professora de costura criativa. Tô te convidando já para se inscrever aqui nesse canal, porque eu vou mostrar agora a peça de hoje e vocês, eu tenho certeza que vão querer muito acompanhar esse canal. E no começo do vídeo eu mostrei pra vocês, fiz um videozinho, um clipezinho, né, todo bonitinho com essa peça. E olha só, gente, que graça. Esse porta-sapato aqui, ó, que cabe até 3 sapatos aqui dentro. Olha só que coisa mais linda, com esse visor aqui que a gente adora. Aqui a parte de trás também para colocar mais um sapato. Aqui cabem 2, como vocês viram aí no vídeo. E eu amei essa combinação de cores, gente. Esse verde com esse azul ficou uma delicadeza, uma coisa mais linda, né? E vocês sabem que agora, né, final de ano, férias, a galera vai viajar. E essas peças aqui, ó, servem para vocês ganharem muito dinheiro, porque são peças que têm custo baixo, você faz com sobras de material. E aí você tem um investimento baixo e um lucro muito alto. Então, gente, não perde a aula de hoje. Os materiais já sabe, você encontra aqui no site, vou deixar pra vocês. E durante o vídeo todo fica nesse cardzinho aqui em cima, ó, o nosso site, caso você queira adquirir os materiais. Tem muita coisa lá, tem sempre promoção, então eu aconselho vocês. Antes de comprar material em outro lugar, entra aqui no site que vocês não vão se arrepender. Vou falar pra vocês também já deixarem o like, porque olha só, gente, é uma peça muito linda. A partir dessa técnica aqui também que eu vou ensinar, vocês podem fazer outros tipos de peça. Enfim, sem enrolação como sempre, bora direto pro vídeo. Vou começar então pelos espelhos, vou mostrar pra vocês o que foi que eu fiz. Então vocês vão ver aí na descrição do vídeo aonde ficam as medidas, que tem a medida do plástico e a medida do sintético. Depois que unir o plástico e o sintético, costurar e rebater, ele vai ter uma medida final que também está aí na descrição. Então, o que eu fiz aqui? Eu quis colocar um detalhe com esse sintético matelassé luxo, então eu quis colocar uma tirinha. Mas a medida do total aqui, dessa junção, vai ser a medida que tá aí na descrição total, certo? Então, essa daqui é a parte do sintético. Se você quiser fazer a mesma coisa, o que eu fiz? Eu coloquei frente com frente, passei uma costura aqui, virei e fiz o pesponto. Então, tá aqui, essa parte é referente à medida do sintético. Vou pegar aqui o plástico e vou colocar em cima do meu sintético. Essa daqui vai ser a parte de cima, olha só, a parte de cima do sintético. Então, eu vou colocar o meu plástico aqui. Vou pegar o bagum, que é o forro. Essa daqui é a frente do bagum, então eu vou virar a frente para baixo. Então, tô aqui com o avesso. E vou na máquina passar uma costura unindo esses 3 materiais: bagum, plástico e o sintético. Então, estou aqui costurando as minhas 3 camadas. Este daqui é um calcador estreito de metal com abertura central, com furo central. Pronto, costurei. Aí, eu vou virar, ó, o bagum para baixo, vou colocar o plástico para cima e eu vou dobrar agora aqui para passar o pesponto. Só que eu gosto de deixar esse bagum aqui, ele um pouco mais para baixo, para ele não ficar aparecendo, porque às vezes se dobrar assim vai ficar aparecendo pelo lado de fora. Então eu vou dobrar ele de maneira que ele fique um pouquinho aqui mais para baixo, olha só, que daí ele não aparece pelo lado de fora. E aí eu vou passar a costura aqui, pespontando, né, rebatendo esse material aqui. Então eu puxo bem o meu forro, eu puxo bem ele para baixo e vejo se ele não tá aparecendo aqui. Isso é uma coisa assim minha, tá? Eu não gosto que fique aparecendo o bagum quando a gente olha na frente da peça assim, que ele fique aparecendo. E sempre que a gente faz peça assim com plástico, se você não puxar bem, ele pode aparecer. Então, tá aqui, fiz o pesponto, tá aqui, olha só, o forro. E agora eu vou passar uma costura aqui de cada lado, só pra fechar isso daqui. E aí, a gente vai conferir as medidas pra tirar o que tiver de excesso e chegar na medida final aí do espelho. Vou passar uma costura aqui
e uma costura deste outro lado aqui. Ainda não vou fechar aqui embaixo, porque eu vou colocar a minha etiqueta. Então, por isso que eu tô fechando somente aqui a lateral, que é só pra poder cortar mesmo, do tamanho certinho. Pronto. E ficou assim. Eu só tirei um pouquinho do excesso do bagum aqui pra ficar mais fácil. Mas olha só, eu preciso que esse espelho aqui, a medida final dele, fique com 31 por 24. Como a gente fez essas emendas, né, como colocou o plástico aqui, e essa parte aqui do sintético tá um pouquinho maior, o que que eu vou fazer? Eu vou lá pra minha mesa de corte e eu vou tirar o excesso aqui que tá sobrando do meu espelho. Este daqui, ele já tá certinho. Eu fiz a mesma coisa que eu fiz aqui e eu já acertei. Então, ele já está com 31 por 24. Eu vou colocar um em cima do outro pra vocês verem, ó. Eu não tirei a parte do plástico, eu tirei o excesso aqui pela parte de baixo, ó, tá vendo? Então, uns 2 centímetros aqui a mais. Então, eu vou lá na minha mesa de corte, vou tirar esses 2 centímetros aqui, e aí eu vou colocar a minha etiqueta aqui. Então, eu acertei agora a medida, tá? Com 31 por 24, bem certinho. Coloquei aqui a minha etiqueta. Essa etiqueta aqui é lá da oficina dos Badulacs. Vou deixar aqui o site deles e tem cupom de desconto. O cupom de desconto é Maria Ju, tudo junto. É uma plaquinha de acrílico com furo. Então, eu coloco com o rebite número 1, para vocês que me perguntam. Mas também pode fazer a plaquinha sem furo e daí você pode usar cola. Tem vários outros tipos de plaquinhas lá, de etiquetas, então dá uma olhadinha lá no site e quando for fazer a compra já usa o cupom de desconto, tá? Aí agora o que que eu vou fazer? Eu vou arredondar os cantos, que nem eu fiz nessa parte aqui. Essa aqui então vai ser o espelho de trás e esse aqui é o espelho da frente. Vou pegar aqui um cone de linha, você pode usar a régua de cantos, se não pode usar mesmo o cone de linha, e eu vou arredondar todos os cantos, tá? Então, eu vou marcar aqui nos cantinhos e vou recortar, tanto na parte de baixo, quanto aqui na parte de cima do plástico. Cantos arredondados aqui na parte de cima do plástico e aqui embaixo também. Aí, o que que eu fiz? Eu dobrei aqui no meio, dobrei, coloquei costura com costura aqui, dei um piquezinho pra achar o meio da parte de cima. Aqui embaixo eu já tinha achado, que era pra posicionar a etiqueta, e eu passei uma costura aqui embaixo também, só pra fechar, que eu acho que fica melhor na hora da gente colocar ao vivo. Então, eu vou pegar um pedaço aqui de sintético, ele tem 4 centímetros de largura, vou colocar, centralizar ele bem aqui no pique, e vamos colocar o vivo. Então, eu começo a costurar, chego aqui na metade, vou pegar o meu vivo, tô usando um vivo plástico, coloco aqui. Se você não quiser colocar vivo nessa peça, não precisa. Aí você pula essa parte aqui, tá? Mas eu prefiro bem mais fazer a peça com vivo, tá? Eu acho que fica mais certinho, mais estruturado. Então, esse tipo de peça eu gosto de colocar o vivo. E aqui é só alinhar, ó, alinha o corte do vivo com o corte do material. O corte tem que estar bem certinho, bem retinho. E eu vou contornando essa peça aqui, colocando esse vivo. Chegando aqui no finalzinho, eu vou cortar o vivo, então eu encosto aqui a minha tesoura, onde eu iniciei a colocação do vivo. Venho costurando abaixo aqui esse acabamento. E pronto, ó, vivo colocado. E eu vou fazer a mesma coisa no outro espelho, tá? O espelho da frente e de trás. A única diferença do espelho da frente pro de trás é que o da frente tem a etiqueta e o de trás não. Mas eu vou colocar o vivo também na parte de trás. Meus 2 espelhos já estão prontos. Olha que lindo que ficou, gente. Eu acho maravilhosa essa combinação do azul claro com o verde claro. Eu acho que fica super bonito. Bom, agora nós vamos fazer a divisória, aquela parte que vai ficar no meio. Então, eu cortei um bagum. Esse daqui tá com a medida certinha, então eu cortei um com a medida exatamente que tá na descrição. E o outro eu cortei um pouco maior, porque a gente vai aplicar um no outro. E aqui no meio eu tenho um EVA, esse aqui é um EVA de 3 milímetros, tá?
eu fiz uma emenda aqui, porque eu tinha 2 tiras, e daí eu quis aproveitar, então eu passei uma fita crepe na volta toda, certo? Então, eu vou colocar ele aqui, vou colocar o bagum que está na medida certa, eu vou colocar aqui. Se vocês quiserem colar, pode colar, eu não vou colar, porque às vezes fica umas... O bagum, às vezes, ele dá uma repuxada com a cola, então eu não gosto muito não, e não tem necessidade de colar, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura aqui nessa volta toda, depois eu refilo, eu vou arredondar os cantos e aí eu refilo. Por que que eu cortei a parte de baixo maior? Para ficar mais fácil da gente aplicar. Se a gente cortar os 2 baguns do mesmo tamanho, fica mais difícil para passar essa costura. Então, por isso que eu prefiro deixar um na medida certinha e o outro maior, que daí depois eu acerto com a tesoura. E aí, aqui eu vou passar apenas uma costura em volta, prendendo um bagum no outro. O EVA, eu já arredondei os cantos. Se você quiser colar ele com cola de contato, fica até melhor, tá? Porque cola em spray no bagum eu não curto muito, não. Então, aqui é só passar essa costura contornando aqui o bagum. A parte da divisória ficou assim, então tá aqui. Você pega aqui o espelho, coloca em cima, veja se está do mesmo tamanho, porque essa divisória ela tem que ficar do mesmo tamanho, 31 por 24, então você compara, porque ela tem que estar do mesmo tamanho dos espelhos, então você coloca aqui um em cima do outro, vê se tá certinho, não pode ficar maior, porque depois não vai fechar o fole direito, tá? Então ela precisa, né, que esteja da mesma medida do espelho. Estando certinho essa parte, agora a gente vai fazer o canal de zíper. Essa peça, ela possui 2 canais de zíper. Então, tem um que ele é o sintético, mais o bagum, mais o zíper. E o outro canal é somente o zíper e o fole. Então, nós vamos fazer primeiro este daqui, que tem o sintético. Então, esse daqui nós vamos costurar da forma tradicional. Tô aqui com o meu sintético virado pra cima e o zíper virado pra baixo. Vou alinhar ele aqui. Entro na minha máquina e vou costurar esse zíper aqui no principal, dando uma leve esticadinha. Leve esticadinha, tá? Nada de ficar esticando demais o zíper, porque senão ele fica feio, fica todo repuxado. Então, aqui é só passar, costurar esse zíper aqui no sintético. Costurado, agora o meu bagum, ele tá com o direito pra cima. Vou pegar aqui, então, esse canal, vou virar ele pra baixo. Então, ficou bagum com o direito pra cima e o meu sintético virado pra baixo. E vou costurar aqui também o meu plástico, bagum, no principal. Eu passo uma costura um pouquinho mais pra dentro dessa costurinha aqui que eu já fiz, tá? Eu coloco 1 milímetro mais ou menos pra dentro. Agora eu viro os dois para o mesmo lado e vou passar uma costura aqui rebatendo. Uma costura aqui de pesponto, então eu puxo bem esse forro pra baixo, ó, coloco aqui na beirada. Vou já arrumar esse forro e o principal, então eu viro os dois aqui, pode dar uma vincada também, e aí você começa a passar costura, pode usar um ponto um pouco maior, eu tava costurando no 4, mas a costura de pesponto eu faço no 4,5, e aí eu vou puxando, faz essa costura com calma, pra ela ficar bem caprichada, olha só, puxo aqui, vinco e vou passando aqui a costura, pra ela ficar bem bonita. E faço isso aqui no meu canal inteiro. Então, tá aqui rebatido meu canal inteirinho, passei aqui 2 cursores, mas você pode deixar passar depois também, não tem problema. Aí, agora, eu vou reservar um pouquinho esse canal e vou pegar o meu sintético pra fazer a alça. Então, o que que eu fiz? Eu cortei a tira,
fiz um risco aqui no meio, marcando o meio, e passei cola de contato líquida, que é aquela cola de sapateiro. E aí, eu vou dobrar ela aqui, até quase chegar ao meio. Olha só, fica aqui uma pequena distância do meio e faço isso dos dois lados. Então, eu vou dobrar este lado aqui e dobro o outro lado também. Dobrei, ficou esse vãozinho aqui no meio, passei um rolo de spray pra ficar aqui bem vincadinho. Tem vídeo já no canal que eu ensino a fazer alça. Então, essa alça aqui eu quero que ela fique com 2,5, medida final, tá vendo? Então, eu vou cortar ela com 10 centímetros de largura. Se você quiser uma alça com 2, você sempre multiplica por 4. Então, se você quer ela final 2, você corta com 8. Se você quer final 1,5, você corta com 6 e por aí vai, tá? E aí, eu vou passar uma costura agora de cada lado. Então, eu colei ela direitinho. E agora, eu vou passar uma costura aqui na bordinha. Ó. Dobro e vou passando. Nesse momento, não precisa passar mais cola de contato, porque dá pra vincar bem aqui, ó. Então, não tem necessidade de passar mais cola de contato. Cheguei aqui na beiradinha, eu viro. Viro de novo. E volto aqui, ó. Passando a costura. Chegou na beirada, eu volto. E aqui, no início, eu coloco aqui no mesmo pontinho que eu comecei, no mesmo buraquinho. Venho, faço o retrocesso e pronto, ó. Tá prontinha aqui a alça, vou tirar aqui que ficou sobrando. E agora, a gente vai posicionar essa alça aqui no canal de zíper. Peguei aqui o meu canal de zíper, aí eu tiro o forro fora, vou juntar aqui ponta com ponta, olha só, somente a parte do sintético. E eu vou dar um piquezinho aqui pra achar o meio. Então, eu achei o meio do meu canal, certo? E aí, eu vou pegar a minha alça, ela tá com 30 centímetros. Eu vou pegar aqui a régua e eu vou marcar 8 centímetros de cada lado. Então, aqui está o centro, o piquezinho aqui do centro. Deixa eu colocar aqui. Então, eu vou marcar 8 centímetros de cada lado e vou colocar uma fita crepe. Ó, coloco aqui, vou marcar 8 deste lado também. E vou colocar outra fita crepe. Então, vai ser essa a distância da minha alça, ó. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu quero que essa ponta aqui, ela fique bem na distância de 8 centímetros. Então, ela vai ficar assim. Olha só como é que ela vai ficar. Ó, bem assim. A alça aqui. Então, eu vou passar uma costura, vou colocar ela um pouquinho só aqui pra dentro da fita crepe e vou passar uma costura aqui. E eu vou jogar ela 1 centímetro de distância daqui, dessa bordinha. Eu não vou centralizar, como eu sempre faço, eu sempre centralizo a alça aqui, ó, dentro dessa medida, do zíper até a borda. Por que eu não vou fazer isso? Porque nós teremos uma outra parte aqui atrás, nós teremos um outro canal de zíper passando aqui atrás. Então, essa necessaire, essa bolsa, ela vai ficar com mais uns 4 centímetros, mais ou menos. Então, eu tenho que jogar bem pra cá essa alça, pra que fique centralizada aqui na lateral. Então, essa parte ainda não está colocada aqui, mas a gente já tem que pensar nela também, certo? Porque se eu coloco a alça muito pra cá, a hora que a bolsinha ficar pronta, ela vai ficar muito próxima aqui dessa borda. Então, por isso que eu jogo ela pra cá. Mas eu também não posso jogar muito próximo aqui, porque aqui vai ter costura. Então, eu deixo 1 centímetro dessa borda pra dentro. E aí, eu passo a costura aqui. Lembrando que eu tenho que tirar o forro fora. Eu não costuro o forro. Então, eu tiro o forro fora. Vou colocar, então, o avesso da minha alça. Então, ó, direito com direito, avesso da minha alça pra cima.
E aí, vou passar uma costurinha aqui. Passei, então, a costura aqui, olha só, o forro tá fora, passei somente aqui no meu sintético. Aí, eu vou tirar a fita crepe e eu vou dobrar aqui mais ou menos uns 2 centímetros, tá? E vou passar uma costura aqui e uma costura aqui, cobrindo essa ponta aqui. Então, eu vou passar, ó, pra cá, nessa parte aqui, pra cobrir essa ponta, pra quando a alça virar, não ficar aparecendo aqui a ponta. Então, eu passo um pouquinho pra dentro dessa pontinha aqui. Olha só, é isso que eu vou fazer. Vou começar aqui uma costura, faço um retrocesso, passo uma costura aqui. E aí, eu venho, passo outra costura aqui, de modo com que tampe essa ponta aqui da minha alça. Pronto, então ficou assim. Além disso, eu vou colocar um rebitezinho aqui, tá? Porque eu gosto, acho que fica bonitinho, então eu vou colocar um rebite. Agora, esse lado, eu faço a mesma coisa, tiro o forro fora. E aí, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui, naquela mesma posição, ó, um pouquinho pra dentro da fita crepe. Agora, fica um pouquinho difícil de mostrar, mas é isso aqui, ó, um pouquinho pra dentro da fita crepe, passo a costura aqui, viro e passo as 2 costuras que nem eu fiz desse lado. E olha só que bonito que ficou. Tá colocadinha aqui a alça, coloquei, né, o rebite opcional. Se você não quiser colocar o rebite, faz aquela costura em X, faz um xizinho assim pra alça ficar mais firminha ainda. Embora a gente não vai carregar muito peso aqui. E aqui eu deixei essa distância, ó, de 1 centímetro. Eu passei uma costura pra prender, ó, o forro no principal e refilei. Eu não vou estruturar, tá? Porque é uma peça que, na minha opinião, não tem necessidade de estruturar. Se você quiser, põe um EVA, um recouro, mas eu não vou colocar. Aí, agora, eu vou pegar o fole, aquele fole que é maior, que é mais largo, tem 9 centímetros, e eu vou colocar ele aqui, direito com direito, na ponta aqui do meu canal de zíper, e vou passar a costura aqui. Pronto, pego aqui o meu forro, ele tá virado pra cima e eu vou colocar ele aqui embaixo. Ó, não mexi aqui no fole, só vou colocar ele aqui embaixo, bem certinho, e vou passar a costura com ele aqui também. Aí, eu vou refilar isso daqui e vou passar um isqueiro pra selar esse zíper aqui. Pronto, já selei. Vou virar os 2 agora pro mesmo lado. Ó, estico bem, vou vincar aqui, deixo bem esticadinho também o forro. E vou passar agora a costura aqui, rebatendo, ó, uma costura de pesponto. Rebatendo. E aí, vou pegar o meu espelho e eu vou clipar esse canal aqui no meu espelho. Então, olha só, esse aqui é o espelho da frente. Vou colocar direito com direito. A parte do zíper é a parte que fica pra cima. Não importa onde é o meio, nesse momento, não precisa achar o meio, porque é somente pra conferência aqui da medida do fole. E eu vou clipar essa volta todinha aqui, deixar bem esticadinho, para que a medida fique certa na hora da gente colocar lá na peça. Então, eu vou clipar isso aqui tudinho. Clipei o espelho, então, aqui no canal de zíper. E olha só, aqui é onde encontra, ó, aqui tá o meu fole, aqui é o finalzinho do canal de zíper. Então, eles se encontram aqui. Eu passo o fole por cima do canal de zíper e deixo aqui a distância da minha margem de costura. Então, olha só, aqui tá o final do zíper e aqui está onde eu fiz a minha marcação, ó. Eu passo um pouquinho e essa daqui é a distância do meu calcador, da minha margem de costura. Se você estiver usando um calcador mais largo,
você tem que deixar um pouquinho mais. Então, é de acordo com o seu calcador. Pra mim, essa distância aqui é suficiente. Lembrando que eu só posso tirar o excesso pelo fole. Eu não posso fazer o contrário, colocar aqui o canal de zíper e querer tirar o excesso do canal de zíper. Colocar o meu fole aqui e cortar o canal de zíper, porque ele já tem alça. Então, eu não posso mexer no canal de zíper. Só posso tirar pelo fole. Se esse canal de zíper não tivesse alça, aí eu poderia deixar o meu fole maior e tirar o excesso pelo canal de zíper, mas nesse caso não. Então, eu vou cortar aqui, tanto o principal quanto o forro, só que o forro eu gosto de deixar uns 3 milímetros a mais. Eu prefiro fazer assim, é uma mania minha, um jeito meu. Então, eu deixo ele um pouquinho a mais, só o forro, e eu vou cortar, então, os dois. E aí, o que que eu vou fazer? Ó, o meu canal de zíper tá virado pra cima, vou pegar essa pontinha aqui do meu fole, eu já cortei o que precisava cortar, vou colocar aqui em cima, vou vir aqui e vou passar a costura, deixando aquela margem de costura que eu já tinha marcado, ó. E agora, como esse fole, ele é bem pequenininho, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um rolinho aqui, vou fazer um rolo aqui, coloco a alça pra dentro, faço um rolinho bem apertadinho, e aí eu vou passar esse fole aqui, o forro, por fora aqui, olha só. Então, ficou direito do fole, do forro aqui, com o direito do forro, tá? E eu vou colocar ele aqui e vou passar a costura. Fica meio apertadinho, mas dá, tá? Se você quiser também fazer um fole maior, pode fazer. Aí, fica a seu critério, tá? Vou encaixar ele aqui na máquina. Não sei se vai dar pra vocês verem. Ó, encaixei ele aqui. E vou passar a minha costura. Como eu falei, ele fica um pouco apertadinho, mas eu vou mostrar pra vocês, ó, que dá pra fazer assim, ó. Passo agora aqui a costura, e aí é só virar e rebater do mesmo jeito que a gente fez com o outro lado. Aí, ó, virei, olha só, com cuidado pra não rasgar o bagum, tá? Porque bagum é plástico. E agora, eu vou passar a costura aqui rebatendo. Rebati, então, estão os dois lados rebatidos, eu vou só passar uma costura aqui pra unir o principal com o forro dos dois lados, a parte de cima e a parte de baixo. E agora, a gente vai fazer o outro canal de zíper. Esse outro canal, ele é mais simples, porque ele é só o zíper, né? Já passa os dois cursores. Então, ele é só o zíper e o fole. Então, eu vou colocar aqui, ó, direito com direito. Posso já até colocar aqui debaixo o meu bagum, que é o forro. Então, tá, ó, direito com direito do zíper e aqui embaixo o direito do bagum pra cima, certo? E aí, eu vou alinhar eles aqui e já posso passar a costura de uma vez. Já passo a costura, deixo o zíper retinho, alinhado aqui. Esse meu fole, ele tá maior, eu ainda vou acertar. Só não esquece de passar o cursor, tá? Porque depois não vai ter jeito. Pronto. Vou cortar aqui. Vou selar. Passo aqui pra selar. Viro. E vou rebater aqui a costura. Não tem problema se ele tiver um pouquinho maior, depois a gente acerta, tá? Aí, aqui eu passo a costura, rebatendo. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu canal de zíper que já está pronto e eu vou colocar aqui costura com costura, porque eu preciso que esses dois canais, eles estejam do mesmo tamanho. E aí, eu posso até vir clipando, ou eu venho aqui, ó, seguindo, ó, a extensão aqui do zíper, zíper com zíper, ó, bem certinho,
porque eu preciso que esses dois estejam exatamente com a mesma medida, para depois os foles se encontrarem. Olha só. Então, eu olho aqui, o meu zíper, ele está cortado aqui. E é aonde eu tenho que marcar para cortar esse zíper aqui também. Olha só. Então, eu vou marcar aqui, aonde eu vou cortar esse zíper, certo? Então, se quiser clipar, como eu falei, para ter certeza de que tá bem certinho, pode clipar. Mas assim também dá, é só você vir bem firme, segurando bem. Ó, vamos ver se a volta aqui tá igual, tá? Tá certinho onde eu preciso. E aí, agora, o fole é a mesma coisa. Coloco aqui direito com direito. E eu venho até aqui, aonde termina o meu fole, e deixo a margem de costura. Vou deixar um pouquinho menos aqui, que eu deixei muita margem. Então, vou marcar aqui de lápis e deixei a minha margem de costura. Então, eu já posso cortar aqui e já posso cortar o meu zíper aqui e já vim direto colocando. Então, eu cortei tanto aqui o fole quanto o zíper, pra ficar na medida certinha. Veja se não tá embolado aqui o zíper. E vou colocar, ó, direito, ó, vou virar aqui direito com direito aqui do meu zíper. Deixa eu virar aqui, pronto, agora sim. Então, eu coloco o direito do meu zíper com o direito do sintético. Vejo se tá alinhadinho, viro. Eu gosto de costurar com o zíper aqui embaixo, nessa parte. E vou passar a minha costura aqui. E a mesma coisa eu faço com aqui o meu forro, ó. Eu enfio ele aqui por baixo, de modo que fique, ó, o direito do forro com o avesso do zíper. E coloco, passo a costura aqui na pontinha, ó. Vou alinhar ele bem certinho. E aí, eu vou virar e rebater. Rebatido as duas pontas. Agora, eu vou seguir aqui a linha do meu zíper e vou passar a costura pra unir o forro no principal. Então, eu venho aqui em linha reta, ó, vou seguir a direção aqui do meu zíper. Desse lado, a mesma coisa, ó. Sigo a direção do meu zíper e passo a costura até chegar no outro lado aqui do zíper. E aí, eu tiro esse excesso, que é aquilo que eu falei pra vocês, que depois a gente acertava isso daqui. Então, eu corto dos dois lados. E aí, a gente compara ali, pra ver se tá tudo certinho, ó. Então, os dois foles, eles têm que estar, ó, do mesmo tamanho, porque eles vão emendar na hora, depois a gente vai virar, então eles vão ficar emendadinho aqui, certo? Agora, nós vamos começar a montagem, então. Então, eu vou deixar esse canal de zíper que é menorzinho separado. Vou começar pelo canal de zíper que é mais largo, e é ele que vai junto com o da frente. E aí, agora sim, eu vou achar os meios desse canal. Aqui, esse lado eu já tenho, porque eu coloquei a alça. Vou colocar costura com costura aqui. Vou dar um pique em cima. E um pique embaixo. Ó, costura com costura. Faz o pique bem certinho. E vou começar a clipar. Essa parte aqui do zíper é a que fica em contato com o vivo. E essa parte aqui do fole é a parte que fica embaixo, em contato com o acabamento do meu vivo. Então, eu vou colocar aqui meio com meio e vou clipar a minha peça todinha aqui. Clipei e ficou perfeito aqui a medida. Eu vejo se tá certinho, se minha alça tá realmente aqui centralizada, se não saiu nada do lugar. E aí, o que que eu vou fazer? Aquilo de sempre. Vou passar uma costurinha nas laterais, aqui na parte de cima, e depois eu começo aqui na parte de baixo, fazendo a volta inteira. Então, eu já passei a costura naquelas partes que eu falei pra vocês. E agora, eu vou passar aqui na volta toda, pego um alicate pra me auxiliar nas curvas, ó, puxo pra cá. Não ceda esse zíper, tá? Não puxa,
não puxe pra você, puxe pra fora, ó, é pra fora. Se você puxar pra você, vai sair do lugar e o zíper pode ceder e ficar maior. Aí a peça não vai fechar certinha, tá? Então, a gente sempre puxa o zíper pra fora. Se você quiser abrir o zíper, pode abrir. Eu não vou abrir porque essa peça aqui tá bem facinho de fechar essa parte, então não vou nem abrir, mas se quiser abrir, pode. Ó, cheguei de novo aqui na curva. Puxo, ó, o meu zíper pra ele ficar alinhado aqui com o meu vivo, ó. Pra ele não ficar nem pra dentro e nem pra fora. Ele tem que ficar alinhado com o meu vivo aqui, ó. Ele tem que ficar certinho. Vou passar aqui os cursores. Olha só como é bem facinho de fazer essa peça, porque não tem estruturador nenhum, então ela tá bem maleável. Tem gente que faz, né, esse tipo de peça no nylon, né? Pode fazer em vários materiais. Eu tô fazendo no sintético porque eu gosto, né, de trabalhar com o sintético. Mas cada um escolhe aí o material. Pode fazer inteiro no plástico, aí escolhe. Aqui é só fechar, tá, gente? Não tem muito mistério, não. Então, ela tá toda fechada já. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu viés. Esse aqui é um viés de boneon, de 2,5 cm. Queimei aqui a pontinha, vou escolher um cantinho pra começar. E eu já vou passar o viés pra já ficar livre aqui dessa parte. Vou passar aqui embaixo, que eu prefiro. Então, eu vou colocar aqui. Coloco, ó, metade pra cima, metade pra baixo. Engato aqui na minha máquina. E aí, eu vou, ó, costuro, e agora eu vou esticando e vou contornando a minha peça com esse viés. Ó, é só isso, é só colocar aqui e passar a costura. Viés é treino, então vai treinando aí, façam bastante peças aí com viés por dentro, para poder pegar prática. Então, ficou assim, com o acabamento do viés, olha só. E agora, separa isso aqui um pouquinho. Vamos pegar o outro canal de zíper, aquele fininho, e o espelho da parte de trás. Nós vamos fazer a mesma coisa. Acha aqui o meio, tanto dessa parte aqui do fole, quanto a parte do zíper, mas não dá pique no zíper, porque ele pode desfiar, tá? Então, você pega a parte aqui do zíper, você marca com um lápis, uma caneta, um giz. Aí, vem aqui, ó, e acha o meio aqui também. Daí, eu marco assim, ó. Eu pego um lápis, faço uma marquinha aqui, viro e faço outra marquinha aqui. E vamos colocar, então, nesse espelho. Lembrando que a parte aqui do fole fica aqui embaixo, na parte do acabamento do vivo. E aí, eu vou clipar esse canal aqui. E agora, com essa parte aqui, ó, clipada, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar também. Então, tá costurado, já dei o acabamento de viés aqui na volta. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou virar isso daqui pro lado direito. E aí, eu vou pegar aquela parte que é a divisória, ó, vou virar aqui, vou pegar a divisória, que eu já tenho os meios dela, e vou colocar desse jeito aqui, ó. É dessa forma, com essa parte no direito, tá? Vou colocar aqui, vou prender, vou clipar tudo, vou clipar todinha essa volta. Por que que eu tô fazendo dessa forma aqui? Eu posso também colocar essa parte do meio primeiro aqui nessa parte da frente. Mas eu quero que o acabamento do viés fique nessa parte aqui, ó. Deixa eu virar essa aqui pra vocês entenderem o que é que eu tô falando. Ó. Vou virar aqui e vou mostrar pra vocês o que é que eu tô falando.
quando eu coloco essa divisória aqui, dessa forma, o acabamento do viés vai ficar para esse lado. E esse lado aqui é o fundo dessa parte maior aqui da nossa bolsa. Então, por que eu não quero que fique o viés nessa parte aqui dentro? Porque aqui a gente já tem um viés e essa parte é mais fininha. Então, se eu coloco essa divisória aqui primeiro, o que vai acontecer? O viés vai ficar voltado para essa parte da bolsa, o viés vai ficar aqui dentro. Vocês estão entendendo? Ó, o viés vai ficar aqui dentro. E aí, como essa parte já é fininha, não tem problema nenhum, tá? Pode fazer desse outro jeito, não tem problema nenhum. Apenas assim, é uma questão de estética que eu não gosto. Então, o que acontece? Aqui, olha só, vai ficar o acabamento, ó, a costura embutida. E se eu faço ao contrário, se eu coloco essa divisória aqui nessa parte primeiro, o que vai acontecer? Vai ficar 2 viés aqui na parte de dentro. E ela já é uma parte menorzinha e eu não quero. Então, é só uma questão de escolha. Tá? Então, aqui, vou colocar meio com meio, vou clipar. Se por um acaso, essa parte aqui, na hora de clipar, ficar sobrando, você pode tirar um pouquinho. Então, você pode até cortar meio centímetro, alguma coisa assim. Mas, deixa pra fazer esse acerto depois que você já tiver costurado, tá? Não corta antes essa divisória menor, porque às vezes não precisa a gente tirar. Por que às vezes a gente tem que tirar? Porque essa divisória aqui, ela não tem o vivo. Então, a gente não perde nada dela, ao contrário do nosso espelho que tem aqui a costura do vivo. Então, a gente perde alguns milímetros quando a gente coloca o vivo. Por isso que, dependendo da sua margem de costura, essa divisória aqui, ela não vai encaixar perfeitamente. E aí, você tira um pouquinho só, tira da parte de cima ou aqui da lateral, mas tira assim, milímetros e vai experimentando, certo? Por causa disso, porque como aqui não tem vivo, então a gente tem todo esse espaço livre, a gente não perdeu nada, tá? Mas, como eu disse, não corte antes, porque depois se tiver pequeno e não encaixar, não tem o que fazer, você vai ter que cortar outro, você vai perder essa parte, tá? Então, espera pra hora que for clipar, aí você vê se precisa tirar algum pedacinho dela. Então, eu vou clipar e vou passar a costura, aí não coloco o viés, certo? Só passa a costura. Então, olha só, costurei aqui, é desse jeito mesmo, parece estranho, né, a gente costurar assim pelo lado direito, mas é desse jeito mesmo, ó, passei aqui a costura, ó, é aquilo que eu tava falando em relação a viés, então, olha só, aqui dentro já está com acabamento, ó, não fica o viés voltado pro lado de cá, fica somente o viés aqui. Coloquei também uma etiqueta de cetim. Quem me conhece sabe que eu sou a louca da etiqueta, eu coloco mesmo etiqueta em tudo quanto é canto, porque eu acho que é importante você... É uma forma de você fortalecer sua marca, né? Então, onde você pode colocar a etiqueta, você coloque. E eu coloquei aqui essa etiqueta de cetim num ponto que dê pra ver, tá vendo só? Aqui, ó, como esse lado aqui é a parte de trás, não tem etiqueta, então eu coloquei essa daqui pra gente se fazer presente, né? Então, a etiqueta é uma coisa muito importante. Agora... eu vou fazer o seguinte, se quiser deixar o zíper aberto, deixa. Mas eu vou pegar a outra parte agora. E nós vamos encaixar isso aqui. Ah, só pra lembrar que essa etiqueta aqui tem aula no canal que eu ensino a fazer. Eu fiz em casa mesmo, tá? Então, eu vou deixar um link aqui, que tem aula no canal que eu já ensinei a fazer. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu peguei a outra parte, essa parte aqui está no avesso. E aí, eu vou encaixar uma dentro da outra. É como se isso aqui fosse um espelho. Somente um espelho, não tivesse zíper, não tivesse nada. Eu vou encaixar aqui. O meu zíper tá aberto, porque facilita na hora de costurar, mas por enquanto eu vou colocar dessa forma. E vou colocar aqui, pique com pique, veja certinho aqui aquela parte das costuras, se elas estão batendo aqui. Vou colocar, então, pique com pique. E vou clipar tudo isso daqui dessa forma, ó, tá vendo? Ele está no avesso, esse daqui tá, ó, direito com direito, tá vendo, ó? Direito com direito. Vou clipar tudo
passar a costura e aí colocar o viés. Então, olha só, tudo clipadinho, olha como é que ficou, bem certinho. Na verdade, o zíper dessa parte aqui, tanto faz se ele tá aberto ou tá fechado. É esse daqui que depois você pode abrir. Eu gosto de primeiro passar aquelas costurinhas, né, que eu falei pra vocês, costurinha aqui nesses 3 pontinhos aqui centrais, os centrais aqui da lateral e aqui da parte de cima. E aí, depois, quando eu começar a costurar aqui embaixo, aí eu abro esse zíper aqui que fica mais fácil, tá? Então, agora eu vou fechar, passar a costura aqui e já vou passar o viés também. Eu costurei aqui, fechei, eu parei só pra dar mais uma dica pra vocês, que é o seguinte: antes de colocar o viés, você desvira a peça, essa parte aqui, pra ver se não tem nenhuma costura aparecendo. Aqui nesses cantos, a gente tem que dar umas esticadinhas no zíper, porque às vezes ele dobra assim, ó. Por ser curvo, ele faz uma dobra assim, e às vezes a gente pega a costura aqui, ó, pertinho dessa parte aqui do zíper. Então, sempre, antes de colocar o viés, desvira, vê se tá tudo certo, ó, se não tem nenhuma preguinha no zíper, se não tem costura aparecendo, porque como essa parte não tem vivo, então a gente não tem o guia, o único guia é o nosso calcador. Então, você verifica, vira, vê se tá tudo certinho, e aí sim, você desvira e coloca o viés. Porque se depois que a gente coloca o viés, a gente vê que tem coisa errada, coisa enrugada, o que que acontece? Você vai ter que tirar o viés pra fazer de novo, tá? Então, essa é uma dica que ajuda, né, a melhorar a qualidade e rapidez aí do seu trabalho. Por isso que eu falo pra vocês sempre assistirem o vídeo inteiro até o final, antes de cortar, antes de tudo, assiste o vídeo, estuda, vê se entendeu certinho pra depois fazer a peça, pra não ter erro, porque às vezes vocês cometem erros que, se tivesse assistido o vídeo inteiro, não cometeria. Agora sim, eu vou colocar o viés agora aqui na minha borda, porque eu vi que tá tudo certinho. Pronto, viés colocado nessa parte também. Agora, vamos desvirar a peça. E eu acho que ela ficou muito linda. Então, vou desvirar aqui, bem simples pra desvirar, né? Porque um canal de zíper deste tamanho, né? Facilita muito. E aí, a gente tem que ir ajeitando aqui o viés, que é pra ele dar o formato certinho da peça. Aqui é só virar o zíper pra baixo. Vou fechar aqui, que daí fica mais fácil de dar o contorno dela. Ó, vou colocar a etiqueta pra dentro. Vou fechar aqui. Vou fechar esse lado aqui também. Ó, viro o zíper. E aí, a gente vem desamassando. Se bem que esse aqui, ó, é um sintético Dexter, tá vendo? Ele não faz vinco nenhum. Olha como ele é bom. Ele é um 0,4, ele é super baratinho. Um rolinho desse, que a gente compra no site, que é de meio metro, dá pra fazer umas 3 peças dessa aqui, porque ele vai pouquinho, e se você usar ainda essa técnica aqui de acrescentar também uma tira de outro material, você gasta menos ainda. Então, assim, é uma peça que tem um custo baixo, que você pode vender muito. Então, aqui, olha só, eu vou ajeitando o meu vivo nos cantinhos aqui. Olha só, aqui essa parte de baixo, como eu falei, que tem que encontrar aqui o fole. E aí, como eu falei, sempre falo, eu gosto de deixar, né, ela cheia, né, com toalha, essas coisas assim. A alça tá aqui, daria até pra colocar essa alça um pouquinho mais pra cá, eu deixei 1 centímetro, mas olha só, pode deixar 2, tá? Se colocar 2 centímetros de distância, ela vai ficar mais centralizada. Mas tá bom aqui também, ó, fica certinho aqui também. Mas, olha só, então depois de pronta, daí dá pra ver melhor. Então, se você colocar 2 centímetros pra dentro, a alça fica mais certinho aqui, centralizada. Fica a dica aí pra vocês. Vou tirar aqui o plastiquinho que vem na etiqueta, que é de proteção. Aí, depois eu passo uma flanelinha pra limpar. E aí, eu fiz também um saquinho de TNT. Com a mesma medida do espelho, só coloquei margem de costura, tá? Então, eu coloquei, na verdade, acho que foi... Eu fiz com 33 por 25. E aqui eu fiz uma dobrinha
pra fazer um vãozinho pra entrar um cordão. Esse cordão eu fiz de TNT também, tá? Eu cortei 3 centímetros e aí eu costurei e passei ele aqui dentro pra poder puxar. E esse saquinho aqui, você manda junto aí pra sua cliente pra colocar chinelo ou uma rasteirinha, então cabe aqui também. Além do sapato, né? Coloca o sapato aqui, mas dá pra colocar também um chinelo ou uma rasteirinha, então põe dentro do saquinho pra um não ter contato com o outro, coloca o sapato aqui, fecha, e aqui na parte de trás, que é um bolsinho mais raso, também cabe a rasteirinha. Ó, entra aqui e coloca também uma rasteirinha. Então, no final das contas, essa necessaire aqui, essa bolsa, na verdade nem chama de necessaire, né? Essa aqui é uma bolsa porta-sapato, cabe 3 pares de sapato tranquilamente e encaixa dentro da mala e fica perfeito, gente. E aí, gostaram da peça? Eu espero que sim. Deixa seu like, se inscreve no canal que a gente gosta muito disso. Um beijo e até o próximo vídeo.